Takemichi saboreia um chips tranquilamente na sua cama enquanto assiste TV, quando surge uma notícia. Uma disputa da gangue Manji de Tóquio acabou causando algumas mortes, entre elas Hinata, sua antiga namorada do colégio. Na estação de trem, Takemichi reflete sobre sua vida. Ele morava em um apartamento pequeno, sendo tratado como idiota até por crianças, e a única namorada da sua vida acaba de morrer. Como se as coisas não pudessem piorar, alguém o empurra para os trilhos do trem, deixando ele cara a cara com a morte certa. Ele então, vendo o fim de sua vida prestes a acontecer, automaticamente pensa em Hinata, sua antiga namorada. Takemichi reflete que o auge da sua vida foi no segundo ano do colégio, onde ele tinha amigos e uma namorada, não sendo um completo solitário. De repente, ele se vê no passado, junto da sua turma do colégio, com ele loiro, como ele era naquela época. Pegando seu celular, ele percebe que tinha voltado exatamente 12 anos no tempo. Como ele estava prestes a morrer, deduz que tudo aquilo não passava daquela coisa de ver sua vida passando diante dele, de uma forma mais realista do que ele pensava que seria. Seus amigos comentam que vão arrumar briga com a turma do segundo ano de uma outra escola, para provarem para todos do colégio que eles são fortes. Eles então vão procurar essa turma para brigarem, enquanto Takemichi tenta se lembrar do que tinha acontecido, já que tinha sido há 12 anos atrás, o que é bastante tempo para ele se lembrar. Mas quando Takemichi finalmente se lembra de ter apanhado no lugar onde estavam, uns delinquentes do terceiro ano da escola que eles estavam, tentando arrumar confusão, chegam avisando que o segundo ano com que eles queriam brigar estava em uma excursão e que iriam brigar no lugar deles. Os delinquentes, que pertenciam à gangue Manji de Tóquio, também conhecido como Toman, disparam a bater em Takemichi e seus amigos, dando uma surra neles. Ele se lembra que a partir daquele dia eles foram obrigados a trabalhar para Kiyomasa e sua gangue, relembrando dos dias infernais que tiveram que passar, que o levou a deixar a cidade após sua formatura, deixando seus amigos e sua namorada. Ele se lamenta, pois sua vida estava acabando e ele estava revivendo o pior dela. Quando ele pensa na Hinata, sua namorada, lembrando que o motivo da sua morte vai ser exatamente responsabilidade daquela gangue, ele começa a sentir saudade dela, percebendo que mal lembrava do seu rosto, decidindo ir até sua casa para vê-la. Ao reencontrá-la, ele dispara a chorar, se lembrando de como ela era uma namorada fofa, atenciosa e preocupada com ele, que sempre arrumava confusão. Depois de rever Hinata, ele fica refletindo sobre sua vida, quando os caras covardes começam a implicar com o garoto mais novo. Takemichi fica irritado e ameaça os caras com uma garrafa de vidro, ajudando o garotinho, mas quando ele pergunta qual era o nome dele, se surpreende ao descobrir que aquele menino era o irmão mais novo de Hinata, Naoto, que morreria no mesmo dia que ela pela mesma causa. Takemichi acaba contando para ele que ao cair nos trilhos, ele havia voltado exatamente 12 anos no passado e que no futuro ele e sua irmã iriam morrer. Ele diz que tinham esquecido do quanto amava Hinata e que agora tudo o que queria era o bem dela, e pede para Naoto cuidar dela para que a morte deles não aconteça. Por mais louco que essa história parecesse, o garoto acredita e promete que vai cuidar da sua irmã. Porém, assim que eles dão as mãos, Takemichi acorda no hospital. Ele estava de volta ao presente vivo, graças a um homem que havia salvo ele nos trilhos, Naoto, o irmão de Hinata. Ele explica que desde o dia que Takemichi havia alertado sobre a morte dele e da sua irmã, resolveu ser policial, sendo bem cauteloso e conseguindo se livrar da morte. Como Naoto sabia que Takemichi tinha caído nos trilhos naquele dia, também conseguiu salvar sua vida, mudando o destino dos dois. Porém, infelizmente, não o de Hinata, que continuava morta. Naoto então pede ajuda de Takemichi para que juntos consigam impedir a morte dela. Ele fala que tem uma teoria sobre como funciona o poder de Takemichi de voltar no tempo, explicando que ao que tudo indica ele consegue voltar exatamente 12 anos atrás, não funcionando em um tempo diferente. Além disso, desconfia que o gatilho para fazer a viagem no tempo era um aperto de mãos deles, já que Naoto deveria ter morrido e só estava vivo por conta de Takemichi, o que faz dele de certa forma parte do poder, podendo ser esse o motivo que fez com que o aperto de mão deles fizesse Takemichi acordar no presente da última vez. E se a teoria estiver certa e ele realmente só puder voltar no tempo 12 anos antes, dificultaria um pouco as coisas, pois se pudessem escolher, bastava Takemichi voltar no dia da morte de Hinata e fazer com que ela não fosse no local que a gangue causou os acidentes. Porém, sendo somente 12 anos atrás, ele teria que retornar ao colégio e encontrar um dos dois líderes da gangue, Kisaki Teta e Manjiro Sano, também conhecido como Mickey, e impedir que eles se conheçam no passado, já que Naoto sabe que se eles não tivessem se conhecido, a gangue não seria como nos dias atuais, o que impediria não só a morte de Hinata, mas de muitas outras pessoas. Eles teriam se conhecido em agosto e como estavam em julho, dava algum tempo para Takemichi voltar no passado e impedir deles se encontrarem. E assim eles dão um aperto de mão, fazendo com que Takemichi volte ao passado, comprovando a teoria que realmente ele volta sempre 12 anos atrás, através de um aperto de mão dos dois. Porém, ele vai parar no meio de um clube de luta sem entender nada do que estava acontecendo, já que ele não se lembrava. Ele acaba sendo derrotado pelo cara com um único soco, desaparecendo
apontando a plateia que tinha apostado nele. Como forma de castigo por perder, Kiyomasa dá a ordem para que os outros dessem uma surra nele, mas justo quando os caras já estavam indo embora, Takemichi se lembra do motivo de estar ali e pergunta para eles se poderia se encontrar com Miki, o atual líder da gangue Toma, a quem ele deveria impedir de se encontrar com Kisaki. Porém, isso só faz Kiyomasa ficar ainda mais furioso, dando uma surra ainda pior que a anterior e o ameaçando de morte caso ele tocasse no nome de Miki novamente, fazendo Takemichi perceber como vai ser difícil e perigoso realizar sua missão. Todo machucado e morrendo de medo, ele vai na casa de Naoto para poder voltar no tempo presente. Porém, Hinata chega em casa e fica preocupada com os machucados de Takemichi. Ela diz que queria ser um menino para poder proteger ele. Com o encontro, ele não consegue desistir de tentar salvar a vida de Hinata, desistindo de voltar para o presente. No colégio, seus amigos conversam no banheiro. Um deles iria ser obrigado a lutar contra um cara super forte no dia seguinte no clube da luta, fazendo todos se preocuparem por ele. Akinho, que também era da turma e sempre tentava proteger eles, fala que queria lutar em seu lugar, porém isso não adiantaria nada. Kiyomasa não permitiria e provavelmente bateria nos dois se tentassem fazer algo assim. Takemichi reflete como tinha esquecido que tinha amigos tão legais no colégio. Então, quando finalmente o momento do clube da luta chega, ele decide parar de fugir para proteger aqueles que amam, interrompendo a briga e desafiando Kiyomasa para lutar, o responsável pelo clube da luta. Takemichi começa a apanhar feio de Kiyomasa, chegando ao ponto de seus amigos ficarem com medo dele morrer, assustando até mesmo a plateia. Porém, ele continua querendo que a briga continue para que ele aprenda a parar de fugir. Como ele não queria admitir a derrota, Kiyomasa pede para seus caras pegar o taco para bater nele, deixando todos ainda mais preocupados. Mas para sorte de Takemichi, a luta é interrompida por Draken, vice-comandante da Toma, e Mickey, o líder, a quem ele deveria encontrar. Mickey caminha até Takemichi e diz que gostou dele e que a partir daquele momento eles serão amigos. E depois de dar uma surra no Kiyomasa por organizar o clube da luta sem sua permissão, ele se despede de Takemichi indo embora junto com Draken. Todos os seus amigos ficam impressionados com ele ter chamado a atenção do líder da Toma. Porém, Takemichi fica com medo de agora ter que ficar perto de alguém tão perigoso quanto Mickey. Quando Akinho confessa que no meio da luta tinha pensado em enfiar o canivete no Kiyomasa para salvar a vida dele, mas não precisou chegar naquilo, já que Takemichi tinha conseguido livrar todos do clube da luta. No meio da aula, Takemichi pensa como fazer Mickey não encontrar com Kisaki, já que não tinha ideia de como se conheceram e como impedir que acontecesse. De repente, Mickey e Draken aparecem no meio da aula, tirando ele da sala, chamando para darem uma saída. Hinata chega dando tapa na cara de Mickey, achando que ele era o responsável por Takemichi viver machucado, gritando com eles para defender seu namorado. Mas quando Draken coloca as mãos em Hinata, Takemichi o ameaça, dizendo que poderiam matar ele, mas não podiam encostar nela. Mickey então pergunta como ele desejam morrer, mas depois de dar um baita susto em Takemichi, os dois explicam que estavam brincando com ele e que nunca machucariam uma garota. Depois que Hinata entende que eles não eram os culpados pelos milhares de machucados de Takemichi, ela pede desculpas pelo tapa que deu em Mickey. Os três então passeiam juntos e como Mickey demonstrou ser um cara gente fina, Takemichi estranha como alguém assim poderia ser chefe da gangue Toma. Ele então pergunta o que Mickey tinha gostado nele, que explica que ele o fazia lembrar do seu irmão que havia morrido. Drake também diz que muitos sabem lutar, mas saber defender alguém de alguma situação que não dá pra deixar passar, como ele tinha feito defendendo seu amigo e Hinata, era pra poucos. Depois do passeio, Takemichi pensa que Mickey não era o tipo de cara que mataria inocentes, como tinha feito no futuro, se questionando como aquilo tudo foi acontecer, quando Kisaki, o futuro líder da Toma, que Takemichi estava procurando, passa por ele, mas infelizmente Takemichi não o reconhece. No dia seguinte, ele vai até a casa de Hinata para estudarem juntos, para as provas que estavam chegando. Ela o agradece por ele ter ajudado seu irmão com os delinquentes, e explica que apesar de Naoto não gostar muito do pai deles, que vivia ocupado com o trabalho de policial, agora ele estava falando de se tornar um policial, e como bem sabemos, ele conseguiria se tornar um no futuro. Takemichi, sabendo disso, sem querer, solta a seguinte frase: foi por isso que ele se tornou um policial, deixando Hinata confusa, mas ele logo explica que quis dizer que ele seria um bom policial. Hinata então comenta que Takemichi parecia diferente e mais maduro que antes, obviamente porque ele estava 12 anos mais velho. Hinata diz que talvez fosse um lado dele que ela desconhecia e que adoraria conhecer melhor. Eles então vão assistir a uns fogos de artifício, e enquanto ela aprecia a beleza dos fogos, ele pensa como gostaria de ficar lá no passado para sempre, onde Hinata estava viva. Porém, quando ele vai segurar a mão dela, acaba segurando a mão de Naoto por engano, que também estava assistindo aos fogos, fazendo com que Takemichi volte ao presente. Ele então vê Naoto do tempo atual, que estava lá com ele. Ele diz que entendeu melhor como o poder de Takemichi funciona, explicando que enquanto estava no passado, seu corpo ficou em animação suspensa e realmente ele consegue voltar exatamente 12 anos no passado,
mas o tempo que fica lá também passa no presente com ele inanimado, ou seja, se ele ficasse 2 semanas no passado, essas 2 semanas teriam passado no presente com ele inanimado. Naoto pergunta a Takemichi como tinha sido a missão de impedir que Mickey e Kisaki se encontrassem. Ele explica que encontrou Mickey, porém ele não era o que esperava e tinha se mostrado ser gente boa, deixando Naoto indignada em como ele poderia achar o assassino da sua irmã gente boa, e diz a Takemichi que ele, no presente, tem muitos crimes em suas mãos e que se ele pudesse o mataria. Mas Takemichi insiste que ele é confiável e decide encontrar com Mickey no presente, para entender o que tinha acontecido no dia em que causou o acidente que matou Hinata. Naoto então começa a pesquisar onde Mickey está, explicando que será uma tarefa difícil, já que Mickey é extremamente cauteloso e difícil de ser localizado, mas eles acabam descobrindo uma pista que deixou Takemichi surpreso. Akion, seu amigo, era um dos comandantes da Toma. Naoto explica que Akion teria sido preso por esfaquear Kiyomasa, porém como Takemichi tinha conseguido alterar o passado, isso não aconteceu, mas com ele sendo amigo de Mickey, Akion virou amigo dele também, tornando-se membro da gangue. Eles então resolvem ir até Akion, numa tentativa de através dele conseguirem localizar Mickey. Takemichi vai até seu apartamento para pegar o contato de Akion, fazendo Naoto se assustar com a bagunça da sua casa, estando em um estado de surpreender qualquer um. Takemichi liga para Akion, se lembrando de uma conversa do passado deles, onde Akion disse que eles sempre seriam amigos. Eles então vão até a casa dele, onde percebem que agora ele era bem rico e sucedido. Porém, mesmo sendo líder de uma gangue perigosa, Takemichi ainda acredita firmemente que Akion é o mesmo amigo fiel de sempre. Finalmente ele encontra Akion. Ele percebe que ele estava bem diferente do Akion que ele conhecia, porém embora tenha mudado completamente na aparência, parecia ainda ser o mesmo. Depois de conversarem bastante, relembrando os bons tempos do colégio, Akion começa a mostrar que está infeliz com sua vida, embora tenha uma vida de fartura. Então Takemichi é surpreendido quando Akion confessa que ele quem jogou Takemichi nos trilhos para morrer, mas como Naoto tinha salvado ele, parecendo já saber que ele iria cair nos trilhos, Akion deduz que ele conseguia voltar no passado, já que não tinha como Naoto ter salvado ele sem saber o que aconteceria. Porém, Takemichi estava abismado que seu fiel amigo, que sempre se sacrificava pelos outros, tinha tentado matar ele. Quando Akion explica que faz anos que ele não vê Mickey e ele tinha se tornado um simples soldado de Kisaki, fazendo tudo o que ele mandava fazer. Ele queria deixar a gangue, mas tinha medo do que Kisaki faria caso tentasse. Ele explica que Mickey também tinha mudado, desde a morte de Draken, dizendo que ele não deveria ter morrido. Mas antes que Takemichi pudesse absorver tudo, Akion pede para ele salvar todos e em seguida faz ele mesmo ir de base, deixando Takemichi em choque. Ele, entendendo que quem tinha espalhado mal na gangue foi Kisaki, fala para Naoto que agora ele queria salvar não só Hinata, mas também Akion e Draken. Takemichi é demitido do seu emprego, já que tinha ficado 2 semanas inteiras faltando sem justificativa, tempo que ficou no passado. Ele então pensa no caminho mais rápido e simples, voltar ao passado e contar a verdade para Hinata, já que foi dessa forma que ele tinha salvado a vida de Naoto. Porém, Naoto explica que se ela não acreditasse nele, o que era o mais provável, eles poderiam terminar, ficando mais difícil de salvá-la. Naoto então pesquisa sobre a morte de Draken e descobre que ele morreu à facada no dia 3 de agosto, em uma luta entre gangues. Segundo a notícia, o motivo teria sido um conflito entre Mickey e Draken. Takemichi então volta para o passado para descobrir o que causou o conflito e impedir que Draken morra. Para isso, ele terá somente 2 semanas, quando chegará o dia 3 de agosto. Se a missão der certo, ele salvaria todos que tinham morrido. Mas ao voltar para o passado, como sempre, ele volta meio perdido e dá de cara com uma garota vestindo roupas íntimas. Sem entender nada, ele corre de lá dando de cara com Hinata. Ele fica todo sem jeito e Hinata então comenta que desde os fogos de artifício, última vez que ele tinha viajado no passado, ele estava distante e frio com ela, mas naquele momento parecia mais gentil e mais maduro como antes dos fogos. Quando Draken liga para encontrar com ele, então ele e Hinata vão juntos ao seu encontro, mas chegando lá, Draken, percebendo que Hinata estava junto, pede para Emma protegê-la, quando Takemichi percebe que aquela era a garota que estava seminua com ele. Hinata acaba descobrindo o ocorrido, ficando furiosa. Ela dá uma surra nele e vai embora. Emma então esclarece que não queria nada com ele, mas estava tentando fazer ciúme no Draken, que não parecia notar ela nunca. Takemichi descobre que Draken tinha chamado ele para uma reunião da Toma, que estava querendo lutar contra outra gangue, Moebius, por conta de uma covardia que o líder dela tinha feito com a namorada de um amigo de Pá, o capitão da 3ª divisão da Toma. Mickey então decide que eles lutariam contra Moebius no dia 3 de agosto, dia que Draken iria morrer. Takemichi, confuso sobre o que realmente irá acontecer, decide seguir Draken para garantir sua segurança. Depois de um tempo seguindo os dois, Draken leva Mickey pro hospital para visitar a namorada do amigo de Pá, que estava internada, motivo deles quererem brigar com Moebius. Ele explica para Mickey que para eles brigarem
com a gangue Moebius, eles não podem deixar pessoas que não têm nada a ver com as gangues se machucarem, como tinha acontecido com a garota. Takemichi entende que Draken é meio que o coração de Mickey, e por isso ele tinha mudado tanto depois de sua morte, mas era impossível da morte dele ter sido causada por uma briga entre eles, já que a união dos dois é inquebrável. Conhecemos o passado de Draken. Sua mãe era uma mulher de programa e o abandonou ainda bebê, e como seu pai era desconhecido, ele morava numa casa de massagens. Ele era maior que a maioria dos colegas e com a tatuagem de dragão conseguia pôr medo em todos, até que um dia uma turma mais velha pede para Draken achar Mickey, numa tentativa de mostrar quem manda, já que ele também estava se mostrando um delinquente difícil de lidar. Drake então corre para encontrar Mickey, imaginando ser alguém ainda maior e mais forte que ele, porém descobre que Mickey era bem baixinho e aparentava ser bem fraco, mas Mickey dá uma surra nos caras mais velhos, demonstrando que apesar de seu tamanho, era bem poderoso e assim eles se conhecem, formando o início de uma amizade inseparável. Sem nenhuma pista, Takemichi e Naoto vão atrás do antigo líder da gangue Moebius, Ozanai, para terem mais informações sobre o que tinha acontecido no dia da morte de Draken. Porém, para surpresa deles, ele tinha se transformado em um trabalhador honesto. Ele explica que não teve nada a ver com a morte de Draken e que a luta entre as gangues tinha sido planejado por alguém, sendo só o começo dos conflitos da Toma. Porém, ele nega dizer quem tinha planejado, com medo do que a pessoa poderia fazer com ele caso contasse. Takemichi então volta pro passado, acordando com Akinho pedalando uma bicicleta. Ele fica emocionado ao ver seu amigo de novo, bem e vivo. Akinho comenta que tem um sonho de virar cabeleireiro e Takemichi o incentiva, dizendo que ele vai conseguir e ele vai ser seu primeiro cliente. Depois de se divertir com Akinho, ele corre para sua missão de salvar Draken. Ele vai até Mickey e pede para que ele cancele a briga contra Moebius. Porém, Pa começa a bater nele, insistindo que eles vão brigar de qualquer jeito, quando Moebius aparece para brigar ali mesmo, dificultando a missão de Takemichi em impedir a guerra entre as gangues. Moebius cerca o pequeno grupo de Mickey. Takemichi estranha Ozanai, pensando como o cara que ele tinha conhecido poderia ser aquele mesmo delinquente que estava diante dele. Pa então começa a brigar com Ozanai, o enfrentando com persistência, mesmo depois de apanhar, chegando ao ponto de mal conseguir ficar em pé, quando finalmente Mickey resolve intervir, dando um único chute em Ozanai, fazendo ele desmaiar. Porém, de repente, Ozanai se levanta e tenta ferir Mickey com uma garrafa quebrada. Drake entra na frente para proteger o amigo, deixando Takemichi em pânico, mas Drake para ele facilmente. Quando escutam um barulho de polícia chegando no local, todos começam a correr quando Drake pede para alguns da Moebius ajudar Ozanai, que estava desmaiado, mas Pa, em busca de vingança, enfia uma faca nele. Depois ele diz que iria se entregar para a polícia, pedindo para o seu amigo P assumir seu lugar sozinho. Mickey e P tentam impedir Pa, mas com a polícia chegando, Drake pega os dois os tirando de lá, e a polícia prende Pa. Enquanto todos fugiam da polícia, Takemichi começa a se sentir fraco e acaba desmaiando. Ele acorda no hospital com Emma do seu lado. Ela conta que Drake e Mickey tinham brigado por causa do Pa, e que começaram boatos de que a facção seria dividida, exatamente como Ozanai tinha dito. Depois de dias tendo que ficar de repouso, seus amigos fazem uma visita para ele, incluindo Drake, para verem como Takemichi estava se recuperando. Drake comenta que Ozanai sobreviverá à facada, mas demonstra estar furioso com Mickey. Já de saída, eles acabam trombando com Mickey, que também tinha ido visitar Takemichi. Os dois começam a discutir e Takemichi tenta parar a briga deles, sem sucesso. Eles ficam cada vez mais furiosos e começam a jogar coisas um no outro, coisas de Takemichi, deixando ele furioso. Ele tenta bater em Mickey, mas acaba se atrapalhando todo e caindo no lixo. Takemichi chora, explicando que se eles brigassem, pessoas que gostam deles também brigariam, e que afetariam não só a eles, mas toda a Toma. Quando Mickey o interrompe, dizendo que tinha um coco na cabeça dele desde que ele caiu no lixo, e todos começam a rir, fazendo Mickey e Drake fazerem as pazes. Mais tarde, Takemichi descobre o motivo da briga mais a fundo. Mickey queria pagar pra Pa sair da prisão, mas Drake valorizou a decisão dele se entregar, e então eles começaram a brigar, porém fizeram as pazes, voltando a serem parceiros como sempre. Sendo assim, Drake não morreria mais no dia 3, já que a morte seria causada pela briga entre as facções deles, deixando Takemichi feliz em ter conseguido finalizar sua missão. Hinata então aparece com Emma e chama ele para um festival que teria no dia 3. No festival, Takemichi sai com Hinata, enquanto Draken sai com Emma. Hinata explica que ela entendeu que Emma gostava era do Draken e por isso tinha entendido o lado da Emma e virado amigas, porém ela ainda não tinha perdoado Takemichi por completo e diz que ele teria que fazer por merecer. Mas depois, no festival, ela diz que perdoa ele, como ele estava demonstrando estar se esforçando. Porém, quando eles vão se beijar, seu telefone toca, interrompendo o momento. Ao atender o telefone, seu amigo explica que descobriu que alguns caras da facção de Mickey estavam atrás do Draken, não aceitando as pazes entre os dois. Ele então corre para achar Draken
Drake, mas acaba encontrando Kiyomasa, que tinha se unido com a gangue Moebius para matar Drake, se vingando por ele ter parado seu clube de luta. Um deles encontra Takemichi escondido e começam a bater nele, fazendo Takemichi perceber que seu lado fraco continuava com ele, e que só parecia ter sumido porque estava andando com Mickey e Drake. Se sentindo fracassado, ele se rende e é deixado lá sozinho, amarrado. Hinata acaba o encontrando e desamarra ele. Ele chora, dizendo ser um inútil e não conseguir salvar ninguém por não ser como Mickey e Drake. Hinata então dá um beijo nele, diz ter dado seu primeiro beijo nele por ele ser Takemichi, especial do jeito que ele era. Isso o encoraja a ir atrás de Drake para tentar salvá-lo a tempo e enfrentar seu trauma do passado com Kiyomasa. Ele acaba se encontrando com um dos membros da Toma, Mitsuya, que explica que P, parceiro de Pá, está atrás de Drake por culpá-lo de ter feito Mickey desistir de pagar a fiança de Pá. Quando Drake e Emma já estão indo embora do festival, P aparece. Ele o ameaça querendo vingança por Pá, quando um dos membros da gangue Moebius ataca Drake por trás com um taco. Takemichi e Mitsuya procuram Drake para tentar salvá-lo quando ele se lembra da notícia que Naoto tinha contado para ele. Drake morreria naquele dia em um estacionamento. Eles então finalmente acham onde Drake estava. Ele estava no estacionamento lutando sozinho com vários homens da Moebius e ferido na cabeça por conta da pancada que levou. Com ele já no seu limite, sobra para Mitsuya enfrentá-los. P dá a ordem para Moebius matar os três quando Mickey chega de moto para dar um fim à luta. Mickey explica que tinha entendido porque havia sido chamado para outro lugar, para que P matasse Drake e colocasse a culpa nele, dividindo a Toma em duas, fazendo Takemichi entender porque a notícia do futuro tinha culpado Mickey pelo assassinato e que realmente tinha sido algo planejado por alguém, como Ozanai havia dito. Quando de repente um desconhecido aparece no meio deles, Hama, revelando ser o planejador de tudo aquilo e o novo líder da Moebius. Mickey tenta dar um chute nele, como faz de costume, porém ele bloqueia o chute, surpreendendo a todos. Ele explica que vai matar todos eles com 100 homens da Moebius, e a Toma somente com 13, Takemichi que não sabia lutar direito. Claramente, Mickey e os outros estavam em desvantagem. Finalmente a esperança chega, todos da Toma, sem exceção, chegam igualando o jogo. Conhecemos os outros capitães das divisões da Toma, que se mostram quase tão bons quanto Mickey. Eles começam a lutar com Toma claramente tendo vantagem, devido à habilidade de luta de todos, enquanto Takemichi procura Drake no meio da confusão, já que só ele sabia sobre os planos de Kiyomasa. Mickey então grita por P, e por um momento todos param de lutar. Os caras da Moebius tentam bater em Mickey, mas ele facilmente revida, passando por todos, até chegar em P. Ele questiona o motivo dele ter atacado Drake. Furioso, P bate no Mickey, acusando Toma de ter abandonado Pá na prisão. Mickey fica parado sem reagir, e ao invés de lutar contra ele, coloca sua cabeça apoiada na de P, dizendo que ninguém abandonou Pá na cadeia, mas ele poderia bater nele até ficar satisfeito, mas ele não iria lutar com um amigo. Isso deixa P sem reação e ele começa a chorar. Takemichi, ainda procurando por Drake sem sucesso, finalmente consegue encontrar Kiyomasa, mas quando ele pensa que conseguirá impedi-lo, percebe que ele estava com uma faca na mão pingando sangue e com um sorriso no rosto. Takemichi se vira e vê ao longe o corpo de Drake caído no chão, com uma poça de sangue escorrendo dele. Ele corre até o corpo de Drake gritando o seu nome, chamando a atenção de Mickey, que ao descobrir que seu parceiro estava ferido, tenta com todas as forças chegar até ele, mas Rama o impede e uma luta entre os dois se inicia. Takemichi chora por tudo estar perdido, mas Mickey, sem poder ir até seu amigo, pede para que ele cuide de Drake. Com dificuldade, Takemichi carrega o corpo dele para levá-lo ao hospital, e pro seu alívio, no caminho até lá, percebe que Drake ainda estava vivo, embora inconsciente e sangrando muito. Emma e Hinata encontram os dois explicando que a ambulância estava a caminho, porém com a chuva, o trânsito estava engarrafado, então o socorro vai demorar muito, e não era certo que chegariam a tempo. Para piorar, Kiyomasa chega até eles com sua gangue. Drake então fica consciente e pede para ele e as meninas irem embora e deixar ele para trás. Takemichi então percebe que mais uma vez ele ia fugir da situação, mas decide que daquela vez seria diferente e desafia Kiyomasa para uma briga. Porém, assim que ele vai dar um soco, é ferido com uma faca que atravessa sua mão. Kiyomasa fala que não quer mais lutar e sim matar eles. Takemichi joga a faca para longe e reflete que o motivo da sua vida ter sido um fracasso tinha sido Kiyomasa. Ele então o enfrenta, determinado a mudar sua vida. Sem ter outra forma de lutar, ele morde Kiyomasa com toda a força, prendendo como um cachorro sem soltar, mesmo com os socos que recebia. Ele então usa toda a sua força para enforcar Kiyomasa até cair no chão. Porém, mesmo com Kiyomasa desmaiado, ainda tinham vários outros caras contra os dois sozinhos, e agora com Takemichi também ferido. Ele pede para as garotas irem embora, prometendo a Hinata que ficará tudo bem. Mas assim que elas saem, ele pergunta a Drake como deve ser o céu. Com os dois mal conseguindo ficar em pé, os caras atacam, mas quando um deles está prestes a atingir Takemichi com uma faca, seus amigos chegam, salvando a vida dos dois. Akin e os outros levam uma surra deles, mas isso dá tempo suficiente para a ambulância chegar
chegar, fazendo os delinquentes fugirem. No estacionamento, finalmente a briga entre as gangues termina. Rama se despede de Mickey, dizendo que agora a Toma estaria em guerra com sua gangue, Valhalla, mostrando que aquilo tinha sido só o começo. Na ambulância, Takemichi reza pra Draken ficar bem, mas ele tem uma parada cardíaca. Os médicos levam Draken pra cirurgia, deixando toda a turma preocupada. Depois de muito esperarem, finalmente a cirurgia termina. Draken ficaria vivo. Todos correm pra se encontrarem fora do hospital, mas P, arrependido com tudo que fez, diz que não pode se reunir com eles. Mitsui então conta que Draken foi o cara que mais pensou em Pá, desde que ele tinha sido preso. Ele estava indo todos os dias sem falta, acompanhando os pais de Pá para visitá-lo, e embora sua família pudesse entrar, ele levava presentes e ficava esperando o tempo todo do lado de fora. Mitsuya diz que embora todos sabem que ele tinha feito tudo aquilo por conta de Pá, era esse o cara que ele tinha tentado matar. P, arrependido, é aceito na turma apesar de tudo. Quando Takemichi sai do hospital, percebe que já passava da meia-noite, dia 4. Ele se lembra que Drake morreria dia 3, sendo assim, ele finalmente conseguiu salvar a vida dele. Depois de uma semana, com os rumores que foram surgindo, Takemichi passou a ser respeitado por todos, por ter salvo Draken. Ele vai visitar ele, que ainda estava na recuperação no hospital. Draken explica que Mickey deixou um presente para ele, um uniforme da gangue, de quando Mickey criou a Toma. Takemichi pergunta por que Mickey daria algo tão valioso para ele. Draken diz que a Toma deve uma para ele e todos reconheciam isso. Depois ele encontra Mickey no terraço, que comenta estranhar como Takemichi parecia saber de tudo o que aconteceria, mas acaba deixando pra lá e só o agradece por ter salvo Draken. Por mais que Takemichi quisesse ficar lá pra sempre, a missão já tinha terminado e ele tinha que voltar pro presente. Ele então vai à casa de Naoto e Hinata, e depois de dar um colar de um trevo de 4 folhas pra ela, como forma dela ter uma lembrancinha dele, ele aperta a mão de Naoto acordando no presente. Ele acorda no seu trabalho sem entender como estava lá, já que tinha sido demitido. Depois de procurar o contato de Naoto e o acidente de Hinata e não achar nada, ele pensa que foi tudo um sonho, até que percebe a cicatriz em sua mão da facada que tinha recebido. Ele então vê no calendário que tinha cabeleireiro naquele dia e chegando lá, descobre que era Kion. Ele não só estava vivo, como tinha realizado seu sonho de ser cabeleireiro e pediu para Takemichi ser seu primeiro cliente, como haviam combinado, quando recebe uma ligação de Naoto chamando para ele encontrar sua irmã, Hinata, que agora estava viva. A caminho da casa de Hinata, Naoto explica que ao que parece, a briga interna da Toma que causou o acidente dela nunca aconteceu. Takemichi fica super feliz em finalmente poder encontrar Hinata no presente, mas quando chega no seu prédio, ele começa a ficar nervoso, chegando à conclusão que era melhor só Naoto ir, afinal ela não sabia que ele tinha salvado ela, sendo somente um ex-namorado do colégio de 12 anos atrás, que ela não deve nem lembrar mais. Ele vai embora pensando como tinha mudado a vida de todos, menos a dele, que continuava sendo fracassado, que fazia bicos para sobreviver, mas já na saída do prédio, acaba trombando com ninguém mais ninguém menos que Hinata, fazendo ele chorar de felicidade. Os três então ficam reunidos em um silêncio constrangedor. Naoto, sem paciência com o silêncio do casal, decide deixar eles sozinhos. Takemichi se desespera pedindo para ele não sair, quando ele percebe que ela estava usando um colar de trevo de 4 folhas, como o que ele tinha dado a ela. Naoto então sugere eles darem uma volta de carro para conversarem melhor, mas o silêncio constrangedor continua igual, quando Naoto é chamado pro trabalho, deixando os dois sozinhos, e finalmente Hinata fala deles estacionarem e caminharem um pouco. Na caminhada, Takemichi começa a pensar que não pode criar falsas esperanças por causa de um colar, já que provavelmente ela devia ter um namorado. Hinata então começa a falar que aquele lugar fazia lembrar da pessoa que ela amava, com quem ela tinha estado há muito tempo atrás, mas não entendia por que ele tinha terminado com ela e embora tentasse, não conseguia esquecê-lo. Takemichi finalmente entende que ela estava se referindo a ele. Ela ainda o amava e diferente do que pensava, ele quem tinha terminado com ela no passado. Sem saber o que dizer, ele vai ao banheiro pedindo para ela esperar no carro. Depois de se acalmar, ele decide se declarar para ela, mas na saída do banheiro encontra com um cara estranho que falava sozinho. Takemichi então reconhece o cara pela tatuagem, Rama, o cara da gangue que lutou contra Mickey. Quando ele entende que ele estava se lamentando de Takemichi não estar no carro, entendendo que Hinata estava em perigo. Ela espera por ele no carro distraída com seu colar, quando percebe um caminhão indo com tudo na sua direção, mas infelizmente Takemichi só chega a tempo de ver o carro sendo esmagado. Ele corre até lá descobrindo quem estava no volante, a Kion. Takemichi fica confuso, já que agora ele era um simples cabeleireiro, quando ele começa a repetir as mesmas palavras que tinha dito da outra vez. Ele se tornou um soldado de Kisaki e todos da Toma fazem o que Kisaki manda. Takemichi chora pelo amigo quando o caminhão dele explode, fazendo mais uma vez a Kion morrer. Ele então corre para ver Hinata, que para sua surpresa ainda estava viva, mas ao abrir a porta do carro para salvá-la, percebe que ela não ia conseguir sobreviver. Chorando, ele a abraça dizendo que sempre amou ela e não vai
vai deixá-la. Para salvá-lo, Hinata joga ele para fora do carro bem a tempo de tudo explodir. Takemichi então promete que não vai desistir até encontrar um futuro onde ela esteja salvo, nem que para isso ele precise chegar ao topo da Toma. Depois de ir ao velório de Hinata, a mãe dela entrega a Takemichi seu colar, que tinha sido recuperado da explosão. Ela explica que ela não tirava ele nunca e que amava Takemichi. Ele descobre que Akinho tinha uma família que estava desaparecida, deduzindo que fizeram a família de refém e por isso ele seguiu as ordens da gangue. Eles estavam com o mesmo problema de antes e nada do que fizeram tinha dado certo realmente, entendendo que a morte de Drake não foi o que levou Toma a se tornar maligna, apesar de não saber como tinha acontecido com Drake estando nela. Naoto então decide pesquisar onde Drake estava. Depois de dias, eles finalmente descobrem que Drake estava no corredor da morte, condenado por assassinato. Takemichi fica feliz em perceber que apesar de tudo, ele ainda era o mesmo de sempre. Drake comenta que a Toma era tão legal e divertida quando eram novos, mas infelizmente ele não conseguiu impedir que Kisaki mudasse a Toma, dizendo que se pudesse mudar algo, mataria. Ele explica que Kisaki admirava Mickey, até que aquela admiração se tornou ódio e agora ele quer roubar tudo de importante para Mickey, incluindo Takemichi. Vemos que Kisaki tinha pedido para Drake matar uma pessoa e recebendo suas ordens ele fez, indo pro corredor da morte. Naoto e Takemichi refletem sobre como tudo parece ter sido culpa de Kisaki, atual líder da Toma. Porém, a polícia não conseguia localizar ele e Takemichi também não sabia onde ele estava no passado, o que dificultava a missão de impedi-lo, tendo como única alternativa a ideia de Takemichi se tornar líder da Toma. Ele então volta ao passado com essa nova missão e para entender as peças soltas que faltava, porque ele terminou com Hinata, porque Rama estava no local da sua morte, quem Drake tinha matado e como Kisaki se tornou líder e por que odiava tanto Mickey. Ele acorda em um banheiro público com Mickey e Drake, que já estava bem recuperado, com somente uma cicatriz no local da facada. Mickey e Drake se divertem brincando de tacar coisas um no outro, quando uma delas voa para a cabeça de Takemichi, fazendo eles lembrarem da última vez que brigaram, quando tinha um coco na cabeça dele e todos riem. Mickey então chama Takemichi para participar de uma reunião da Toma, onde ele nomearia o novo capitão da terceira divisão, substituindo o lugar de Pá. Toda a gangue Toma se reúne para que Mickey nomeie o novo capitão. Takemichi fica confuso se Mickey iria nomear ele, porém para sua surpresa ele chama um desconhecido, que Takemichi logo lembra já ter visto antes, quando Mickey anuncia seu nome, Teta Kisaki, o responsável pela destruição da Toma. Como Kisaki era da Moebius antes, todos questionam a escolha de Mickey. Takemichi, no meio da confusão, se lembrando de tudo que Kisaki causaria, não consegue se controlar e dá um soco nele. Todos ficam irritados com Takemichi, já que nem da Toma ele era para se intrometer em algo. Um deles, Baji, começa a bater em Takemichi e demonstra estar com problemas com a Toma, contando a Mickey que ele, o capitão da primeira divisão, vai se juntar a Valhalla, a gangue de Rama. Kisaki então chega até Takemichi e dá um soco forte na cara dele, fazendo ele desmaiar. Quando acorda, ele está sozinho com Mickey, que começa a falar que é um saco trazer gente nova pra Toma, porque sempre que isso acontece, alguém vai embora. Ele explica que Baji é um grande amigo de infância e um dos fundadores da Toma, que foi criado quando estavam no primeiro ano do colégio por ele, Drake, Mitsuya, Pá e Baji, os 5 fundadores. Ele pede para que Takemichi traga Baji de volta, mas em troca Takemichi pede para que ele tire Kisaki da gangue. Ele então diz que se Takemichi conseguisse se mostrar mais útil que Kisaki, trazendo Baji de volta, ele o tiraria. E assim, Takemichi oficialmente se torna um integrante da Toma, parte da turma responsável por Mitsuya. Porém, ele teria até a briga com Valhalla para trazer Baji de volta, mas ele não sabia nem o motivo dele ter largado a Toma. Pensativo, ele acaba encontrando um amuleto no chão. Nele tinha uma foto antiga da turma dos fundadores, porém ele estranha o fato de que Mickey disse que Toma foi fundada por 5, sendo que na foto tinha mais um ao lado de Baji, um garoto com tatuagem de leão. Vemos então Baji se encontrando com um cara, chamado Kazutora. Um dos amigos de Takemichi explica para ele como funcionam as gangues, para que assim ele possa entender melhor como trazer Baji de volta. Ele explica que a Toma é composta pelo comandante Mickey, o vice-comandante Drake e 5 divisões com 20 membros cada, tendo ao todo 100 integrantes. Já a gangue Moebius, diferente da Toma, nunca teve muita união, se dispersando depois que o líder Ozanai perdeu para Mickey. Então 50 membros da gangue, liderados por Kisaki, entraram junto com ele para Toma, fazendo ele passar de 100 para 150 integrantes, e o restante ficou sendo liderado por Rama. Ele juntou o restante da Moebius e outros caras que eram contra a Toma, formando a gangue Valhalla, com
300 membros. Sendo assim, mesmo com Kisaki tendo aumentado o número da Toma, eles ainda tinham a metade do número de integrantes da Valhalla, o que com certeza dificultaria a vitória para eles. Porém, seu amigo explica que o líder da Valhalla não era Rama, ele era apenas um comandante adjunto. O real líder era completamente desconhecido por todos, não tendo rosto algum. De repente, Kazutora, o cara com tatuagem de leão, chega procurando por Takemichi para levar ele ao esconderijo da Valhalla, e descobrimos que ele era um dos principais da gangue. Takemichi fica com medo de ir a um lugar tão perigoso, mas podendo ser a única chance de tirar Baji da Valhalla e salvar a vida de Hinata e os outros, ele decide ir. No caminho, ele descobre que Kazutora tinha sido preso e tinha acabado de sair da cadeia, depois de cumprir sua pena. Finalmente, eles chegam no esconderijo da Valhalla, um fliperama abandonado. Logo que Takemichi chega, percebe que o clima de lá era bem diferente e mais pesado que o da Toma. Ele vê Baji batendo em um cara e Kazutora explica que quem ele batia era o vice-capitão da primeira divisão da Toma, ou seja, seu parceiro e vice de muitos anos, para dessa forma provar sua lealdade a Valhalla. Depois de tanto bater nele, Takemichi fica com medo de ser mais um lá para apanhar de Baji, porém descobre que Rama tinha levado ele até lá para perguntar como tinha sido a última reunião da Toma, e as palavras que Baji disse ao sair. Ao certificar que sua saída não tinha sido combinada e ele não era um espião da Toma, eles finalmente aceitam Baji como novo membro da Valhalla. Kazutora, amigo de Baji, pergunta se ele realmente quer isso, já que eles iriam esmagar a Toma e matar Mickey, seu amigo de infância, mas Baji demonstra estar ciente de acordo com os planos. Desesperado, Takemichi apela para o sentimentalismo, dizendo que Baji tinha sido um dos fundadores da Toma e não poderia destruir aquilo que ele mesmo criou, quando ele descobre que Kazutora também era um dos fundadores, motivo de também estar na foto. No entanto, claramente tinha ódio pela Toma. Baji então explica o motivo deles quererem destruir a gangue que foram fundadores quando ainda eram crianças, a maioria com 12 anos. Eles eram bem unidos e amigos fiéis, e apesar da idade, Mickey já era claramente o líder da turma, protegendo eles quando necessário. Porém, em um dos aniversários de Mickey chegando, Kazutora, querendo deixar seu amigo feliz, resolve roubar uma moto para dar a ele de presente. Ele arrasta Baji pro assalto com ele, mesmo Baji não achando o roubo uma boa ideia, dizendo que Mickey não aprovaria e não era o correto, mas Kazutora o convence que será fácil de roubar e não seriam pegos. O roubo começa até bem, porém o dono da loja aparece e, para piorar, vemos que ele conhecia Baji. Kazutora então chega por trás dando um golpe na cabeça do dono da loja, antes que Baji pudesse impedir. Ele explica que aquele era o irmão de Mickey, que ele tinha acabado de matar. Baji tenta chamar uma ambulância, porém a polícia chega antes. Quando finalmente ele percebe que Kazutora tinha culpado Mickey por tudo aquilo, como eles foram até lá para dar um presente a ele, começa a pirar da cabeça, falando sem parar que tem que matar o Mickey. Ele explica que Kazutora o cobriu e por isso não tinha sido preso também, e eles só estavam esperando ele sair da prisão para poder atacar Mickey. Eles pedem para Takemichi avisar a ele que daqui uma semana eles iriam lutar em um estacionamento abandonado, onde terão a luta decisiva entre as gangues. Takemichi fica pensando como falar para Mickey que Baji sempre foi um inimigo infiltrado, quando um garoto todo machucado pede para ele sentar ao seu lado, o vice de Baji, Shifuyo, que tinha apanhado dele no dia anterior. Ele explica que conhece Baji há muito tempo e sabe que ele não trairia a Toma, e o motivo para ter entrado para Valhalla só poderia ser para investigar o paradeiro de Kisaki, e ele pede ajuda de Takemichi para os dois também investigarem ele. Dessa forma, estariam buscando informações de Kisaki dentro e fora da Toma. Eles então formam uma parceria. Takemichi iria ajudar ele a encontrar informações de Kisaki, e em troca ele o ajudaria a chegar no topo da Toma. Eles vão atrás da primeira pista, Ozanai, que conta a eles que ele era um ninguém até conhecer Kisaki, que o ajudou a ficar forte e se tornar o líder da Moebius, mas tudo era um plano de Kisaki. Ele machucou a namorada do amigo de Pá e colocou a culpa nele para que a Toma brigasse com a Moebius, com o objetivo de Drake morrer na luta, e ele assumir em seu lugar como número 2 da Toma, o que sabemos que teria acontecido se o Takemichi não tivesse impedido a morte de Drake. Depois que ele foi esfaqueado por Pá, Kisaki, sem conseguir ter matado Drake, procurou Mickey dizendo que podia provar a inocência de Pá, e assim conseguir assumir a divisão da Toma, com uma nova carta na manga, Rama, ou seja, ele estava com a Toma comandando a Valhalla, fazendo tudo ficar em suas mãos. Takemichi então conta tudo sobre a história de Baji para Mickey, descobrindo que ele não só sabia de tudo, mas entendia Baji, mostrando que sua raiva era somente de Kazuno, o assassino de seu irmão, e a moto que tentaram roubar, agora era a única coisa que sobrou dele. Os dois então criam a teoria de que Kisaki era o verdadeiro líder da Valhalla. Takemichi então volta no presente para voltar a encontrar Draken, para ter mais informações sobre o que aconteceria na briga da Toma contra a Valhalla. Draken conta que o dia ficou conhecido como Halloween de sangue, e como eles perderam a batalha. A Toma tinha se fundido com a Valhalla, e tudo isso graças a Mickey, que perdeu o controle
controle, fazendo Kazutora ir de base na pancada, depois de Kazutora ter matado Baji bem na sua frente. Porém, Mickey não foi preso, porque Kisaki, que já tinha planejado tudo, tinha um cara para assumir a culpa em seu lugar, assumindo a Toma ao lado de Mickey, fazendo da Toma uma gangue enorme e poderosa. Depois de descobrirem que tudo aconteceu por conta da morte de Baji, Takemichi volta no passado com uma nova missão: impedir a morte dele. Quando volta, ele está com Hinata, que o presenteia com um colar de trevo de 4 folhas, igual que ele deu a ela, para terem colares combinando. Emocionado, ele promete cuidar bem do presente. Vemos que Draken vai até Kazutora, questionando por que ele odiava tanto Mickey, que mesmo depois de ter matado seu querido irmão, tinha dado um depoimento favorável para os policiais, fazendo com que ele saísse mais cedo da prisão. Mas Kazuto fala com ódio que ficou 2 anos preciosos na cadeia e não era mais o mesmo cara, e agora era inimigo deles e de todos na Toma. Um dia antes da grande luta, Shifuyo e Takemichi tentam conversar com Baji, explicando que sabem que o motivo dele ter ido para Valhalla era para destruir Kisaki, e que estavam ajudando ele com isso. Porém, Baji diz que eles entenderam errado e que seu objetivo era realmente esmagar a Toma e matar Mickey. Takemichi entende que a única escolha que Mickey tinha era lutar contra Valhalla, incluindo Baji. Porém, Mickey surpreende a todos, dizendo que a missão deles na luta será de trazer Baji de volta para eles, mostrando que não desistiu do seu amigo. Mas vemos que tudo ainda estava indo de acordo com os planos de Kisaki. Então o dia finalmente chega. Várias gangues aparecem para assistir a grande batalha entre Valhalla e Toma, uma batalha sem regras. Todos começam a lutar enquanto Takemichi procura Baji. Porém, agora sendo da Toma, um dos caras da Valhalla pega ele para brigar. Enquanto isso, Kazutora parte para cima de Mickey, mas Drake entra na frente o impediram. Porém, Rama aparece dizendo que nessa luta, ele quem lutaria com ele, deixando Mickey para Kazutora. Por mais que Takemichi tentasse fugir da luta, era pego por alguém da Valhalla, quando Shifuyo aparece ajudando ele, cobrindo suas costas para lutarem juntos. Ele então ganha coragem e começa a encarar o pessoal da Valhalla, mas mesmo com a Toma dando tudo de si, Valhalla tinha o dobro de membros que eles, e ainda eram mais velhos e mais fortes, fazendo a maioria da Toma cair. Drake se esforça para proteger eles, mas claramente o número era muito grande para ele enfrentar todos sozinhos. De repente, Takemichi aparece igual um doido tentando lutar, mesmo estando ferido e mal conseguindo ficar de pé. Isso faz com que os outros da Toma, que já estavam desistindo, criem forças para lutar, inspirados em Takemichi, fazendo Draken ficar livre para lutar, sem se preocupar em proteger ninguém, mudando completamente a situação da batalha. Depois de derrubar a maioria deles, ele finalmente enfrenta Rama, o jogando longe com um único golpe. Enquanto Kazutora atrai Mickey para o alto dos carros, onde ele sabia que ele não conseguiria dar seu principal golpe, seu chute, ele ordena seus 2 capangas enfrentarem Mickey, que começa a lutar sozinho, em completa desvantagem. Para piorar, os dois seguram Mickey para Kazutora dar uma paulada forte nele, que o derruba na mesma hora. Drake e todos da Toma entram em desespero, mas Mickey, se mostrando resistente, se levanta e mesmo depois de tudo que Kazutora tinha feito, Mickey tenta fazer ele se lembrar de quando eram amigos e de quando o problema de um era problema do outro também. Mas Kazutora se mantém firme, culpando Mickey por ter ido preso, e começa a dar várias pancadas nele, fazendo todos ficarem espantados que o invencível Mickey finalmente tinha perdido, embora de forma injusta e covarde. Drake tenta parar Kazutora, mas Rama barra ele na hora, o impedindo. Porém, mesmo depois de receber várias pancadas, Mickey furioso consegue se soltar e, apesar de estar em um local difícil de equilibrar, dá o seu golpe, fazendo Kazutora cair na mesma hora. Mas depois de derrotar Kazutora, o efeito das várias pancadas aparece, fazendo Mickey cair. Com ele claramente ferido e fraco, um dos capitães da Valhalla dá a ordem para aproveitarem a situação para atacar ele. A Toma tenta ajudar Mickey, mas com a desvantagem numérica entre eles, ninguém consegue ir, dependendo somente de Takemichi, o único que estava livre. Porém, ele não consegue fazer nada para ajudar, mas quando Mickey está prestes a ter seu fim, Kisaki aparece com seus 50 seguidores salvando Mickey e derrubando o capitão da Valhalla. Takemichi então reconhece o capitão, que estava junto com Kisaki no dia que ele trombou com ele pela primeira vez, ou seja, era mais uma coisa que ele tinha planejado. Takemichi entende que se a Toma vencesse, Kisaki seria o cara que mais teria contribuído, salvando Mickey, mas se perdessem, Toma seria absorvida por Valhalla, fazendo Kisaki vencer de qualquer jeito. De repente, Baji finalmente aparece dando uma paulada em Kisaki. Shifuyo estava certo o tempo todo e realmente o plano de Baji sempre foi derrotar Kisaki. Porém, o restante da Toma não percebe isso, já que ele estava lutando contra alguém que agora era da Toma e que estava protegendo Mickey. Shifuyo tenta parar Baji, já que ele seria visto como um traidor, mas não adianta. Takemichi então segura Baji para protegê-lo, porém ele lembra tarde demais que quem atacaria Baji seria Kazutora. Ele estava atrás dele, enfiando uma faca em Baji. Takemichi joga ele para longe e Baji agradece ele por ter salvo sua vida, tranquilizando a todos
todos dizendo que estava apenas com um arranhão. Takemichi então fica confuso se tinha ou não salvado Baji, enquanto ele, negando receber ajuda, enfrenta os 50 seguidores de Kisaki sozinho, sem mostrar nenhuma dificuldade, deixando Kisaki irritado que seu plano tinha falhado. Vemos no celular dele o contato de Rama, logo antes de Baji aparecer bem diante dele. Porém, bem no momento crucial, ele começa a tossir e cai no chão graças ao ferimento que tinha sido mais fundo do que ele tinha admitido. Kisaki então, conseguindo o que queria, segue com seu plano acusando Kazutora de ter chamado Baji para Valhalla, só para poder matá-lo, e se enfurece Miki, que automaticamente se levanta, derrubando Rama com um golpe e ganhando a batalha entre as gangues, e fazendo todos da Valhalla fugirem. Miki então vai até Kazutora e começa a bater nele, fazendo Takemichi se desesperar sem saber como impedir que Miki acabe com ele. Enquanto Kazutora apanha, ele lembra que depois de receber um telefonema de Rama dizendo que Baji era um traidor, fazendo ele se sentir abandonado, ele finaliza seu amigo de tanto tempo. De repente, Baji tosse sangue, fazendo todos perceberem que ele ainda estava vivo. Cambaleando, ele vai até Kazutora e diz que não seria morto por ele, pegando um canivete no seu bolso e fazendo ele mesmo ir de base. Shifuyo corre até Baji desesperado. Morrendo, ele fala para Takemichi que Kisaki era um inimigo e que ele só estava na toma por ter feito um acordo com Miki de ajudar Pa a sair da cadeia, em troca de entrar para a terceira divisão, mas que o único capitão que eles poderiam ter era Pa, fundador da toma. Ele explica que agora que ele tinha se matado, não tinha mais motivo para Miki matar Kazutora e que deixava eles nas mãos de Takemichi, que se parecia de alguma forma com o irmão de Miki. E se virando para Shifuyo, ele pede para ele comprar um yakisoba para eles dividirem, sendo essas suas últimas palavras. Os dois choram pela morte de Baji, enquanto Miki ainda arrebenta Kazutora, quando Takemichi finalmente toma uma atitude e impede Miki, dizendo que Baji tirou a própria vida para que Kazutora não fosse responsável por sua morte, porque amava os dois, assim como todos da toma, e aquela vingança era tudo que Baji não queria. Sem perceber, Takemichi deixa o amuleto cair no chão, fazendo todos os fundadores lembrarem de quando criaram a toma, na época em que eles ainda eram unidos. Eles lembram que a ideia da gangue surgir tinha sido de Baji, e todos ficaram animados com a ideia, resolvendo comprar um amuleto para cada um. Porém, com a falta de dinheiro, eles compram um único amuleto, deixando com Baji, o verdadeiro criador da toma. Todos param de brigar, chorando pela morte do amigo, que lutou pelo significado da gangue até o fim, uma gangue onde um arriscaria a vida para proteger o outro. Com a polícia chegando, todos correm do estacionamento. Kazutora diz que ficará lá com Baji e assumirá a culpa, dizendo a Miki que não pode pedir seu perdão nem pelo seu irmão e nem pelo Baji, mas vai carregar isso nas suas costas pelo resto da sua vida. Todos saem e o conflito entre as gangues termina com uma baixa e um preso, passando a ser chamado de Halloween de sangue. 2 semanas depois, Shifuyo, no túmulo de Baji, entrega metade do yakisoba, como ele havia pedido em seu último momento. Ele se lembra de quando era mais novo e encrenqueiro, na época que tinha conhecido Baji com a intenção de arrumar briga com ele, mas que ao conhecê-lo viu um cara gente boa, com a aparência de um nerd, porém ele claramente não era um, já que lutava para escrever uma carta. Baji já tinha repetido de ano várias vezes e se esforçava para não repetir de novo, para não desapontar sua mãe, então Shifuyo ajuda ele. Depois, uma turma de delinquentes mais velhos decide atacar Shifuyo sozinho, deixando ele em completa desvantagem. Quando Baji chega defendendo ele, tirando seus óculos e soltando seus cabelos, mostrando a aparência de um verdadeiro delinquente, e começa a bater em todos sozinho, derrotando eles com facilidade. Ele diz que se um deles mexesse com algum amigo dele, iria sofrer, e deixa claro que Shifuyo era um dos seus amigos, fazendo todos os caras correrem de medo. Eles então dividem um yakisoba juntos, marcando assim o início da amizade. Enquanto isso, Drake e Takemichi visitam Kazutora na cadeia, onde ele diz que ficaria por pelo menos 10 anos. Drake então passa uma mensagem de Miki. Daqui pra frente, Kazutora continuará sendo um pedaço da toma, sendo perdoado por tudo. Vemos Miki dizendo pra Baji que era aquilo que ele queria, então fez isso. Kazutora começa a chorar emocionado. Depois, Drake diz que também tinha um recado de Miki pra Takemichi, que tinha dito que ele não poderia faltar na próxima reunião da toma. Ele então vai até a casa de Drake, descobrindo que ele morava em uma loja de massagens, onde uma das garotas acaba confundindo ele com um cliente, levando ele para tomar um banho. Depois de Drake esclarecer pra garota que Takemichi era só um amigo e não um cliente, eles vão até o quarto dele, onde tem várias fotos de todos da toma e de Emma. Drake diz que todos eles são importantes para ele, agradecendo por ter impedido que Miki matasse Kazutora. Indo embora, Takemichi percebe que de certa forma Emma é especial para Drake, torcendo para que o casal dê certo. Porém, para sua surpresa, ele dá de cara com ela, abraçando calorosamente Miki, e começa a imaginar como os dois brigariam por Emma se Drake visse aquilo. Hinata e Naoto também aparecem e decidem investigar se realmente Miki e Emma estavam tendo um caso secreto. Depois de observar eles, tudo indicava que de fato
estavam apaixonados. Um dos amigos de Takemichi ainda disse que ela sempre era vista saindo da casa de Mickey bem cedo, deixando claro que dormiam juntos. Hinata então, cansada daquele mistério todo, vai até eles para perguntar se eles estavam juntos, quando Draken chega fazendo todos se preocuparem dele ficar mal vendo Emma com Mickey. Porém, Draken esclarece que Emma era a irmãzinha de Mickey e como era aniversário dela, eles tinham saído juntos para comemorar. Draken dá um ursinho de presente para Emma, que fica toda feliz, mostrando que realmente ela gostava do Draken. Com o mistério solucionado, Takemichi e Hinata saem de mãos dadas torcendo para que dê certo entre o casal Emma e Draken, esquecendo completamente de Naoto e de seu amigo. No dia seguinte, Takemichi vai até Mitsuya, descobrindo que ele, mesmo sendo de uma gangue, era o presidente do clube de artesanato da sua escola. Ele entrega o uniforme da Toma para Takemichi, que ele mesmo tinha costurado para mostrar sua gratidão a Takemichi, sendo o único uniforme costurado por ele desde os fundadores. Finalmente, o dia da reunião da Toma chega. Mickey anuncia então a grande novidade. Graças a Kisaki e a vitória da batalha, Valhalla iria se fundir com eles, fazendo Toma se tornar a maior gangue de todas, com 450 membros. Todos comemoram a vitória com exceção de Takemichi, que sabia que isso significaria que Kisaki acabaria no comando de tudo. Mickey então parte para outro ponto da reunião. Com a morte de Baji, capitão da primeira divisão, seu vice Shifuyo deveria assumir em seu lugar. Porém, depois de muito refletir, ele e Mickey decidiram passar o cargo para Takemichi, dizendo que era aquilo que Baji iria querer, deixando ele emocionado. Takemichi passa de um novato da Toma para capitão da primeira divisão, voltando a ter esperanças de derrotar Kisaki. Ele então decide voltar para o presente para que junto com Naoto eles consigam bolar um novo plano. Takemichi acorda na sua mesma loja onde trabalha, pensando que nada tinha mudado, porém logo percebe que estava lá somente como cliente. Ele finalmente parecia ter conseguido mudar seu futuro, se tornando um cara importante de sucesso, mas perdido com o que estava acontecendo, ele é levado para a reunião da Toma, onde todos o respeitavam. Aos poucos ele vai identificando seus amigos no meio dos integrantes e descobre através de Shifuyo que ele realmente tinha conseguido. Ele estava no topo da Toma, como um dos principais líderes. Na reunião ele reconhece a grande maioria e tudo ia muito bem, até que Hama, que também estava entre eles, disse que havia um traidor na Toma, quando Kisaki aparece, fazendo todos da mesa se curvarem diante dele. Kisaki parecia diferente, levando Takemichi a questionar se ele ainda era um problema naquela versão do futuro, quando ele chama Takemichi e Shifuyo para uma reunião particular. Ele realmente se mostra bem gente boa na reunião deles, inclusive admitindo ter sido culpado pela morte de Baji e pedindo desculpa por tudo que tinha causado no passado. Eles então fazem um brinde a Baji, porém logo Kisaki se mostra tão manipulador quanto sempre foi, dizendo que na verdade a morte de Baji tinha sido somente o começo e que agora estava prestes a continuar seu trabalho. Os dois caem desmaiados e quando acordam, percebem estar amarrados, percebendo que no brinde, Kisaki tinha colocado remédio para eles dormirem. Kisaki diz que sabia que eles eram os traidores da Toma, e Shifuyo então confessa dizendo que sempre quis destruir ele, mas que Takemichi não tinha nada a ver com aquilo e deveria ser solto. Para forçar Takemichi a falar, Kisaki ataca a perna dele, fazendo ele gritar de dor. Em seguida, ele pede para Shifuyo dizer suas últimas palavras. Ele então fala para Takemichi que Mickey havia sumido e Draken foi condenado, mas deixava a Toma nas mãos dele, assim como Baji também havia dito, e é assim Kisaki elimina ele. Em seguida, ele mira no Takemichi, começando a chorar, chamando Takemichi de seu herói, fazendo um disparo. E assim termina o primeiro arco do anime, deixando a dúvida no ar se o Takemichi tinha sido morto ou conseguido se salvar. O que vocês acham, galera? E aí, curtiram esse anime? E o primeiro super vídeo aqui do canal? Me diz aqui nos comentários. E pô, depois de um vídeo desses, a única coisa que eu peço é a sua inscrição nesse canal e a ativação do sininho para receber os vídeos novos. E lógico, eu peço um gostei aqui embaixo também para mais pessoas conhecerem essa obra espetacular. Beleza? Valeu, galera, se cuidem!